E atendimento como você nunca viu. Vem pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Conceito a sua mecânica multimarcas no bairro Centenário, em Lajeado. Ricardo Sander, Gabriela Haltriv. Estamos chegando agora a 2 horas e 40 minutos. 22 graus, 1/10 é a temperatura numa terça-feira de tempo instável. Maior parte do tempo com chuva fraca, é verdade, aqui na região do Vale do Taquari. Mas chovendo também em outras regiões, inclusive no norte do estado, e alguma dessa chuva vem para nossa região. Mas por enquanto é um clima bastante agradável, tranquilo aqui no Vale do Taquari. Terça-feira, 28 de novembro de 2023. Hoje pela manhã estivemos com troca de ideias direto da C2B, no espaço da C2B ali na Pasqualine, junto ao Verte Condomínio, muito legal. O programa e aquele espaço, né, que é um conceito completamente diferente de coworking, onde você pode chegar lá, marcar a sua reunião com alguém, independente de ser ou não ligado à C2B, ligado à área da construção civil ou de imobiliária. Você pode chegar lá, pode utilizar do espaço sem custo e até mesmo pode utilizar também de um espaço ainda maior lá atrás, área gourmet. Tem também um palco para fazer eventos e aí só paga a taxa de limpeza e também a questão da segurança. Foi muito bacana. Muito obrigado mais uma vez aí a recepção do pessoal da C2B e agora vamos trazer muitas pautas aqui ligadas à região. Tem Caged saindo com informações aí sobre postos de trabalho e as informações, ao contrário do que se imaginava, são positivas para o nosso Vale do Taquari. Ainda desdobramentos sobre cheias, né? Falando sobre o Sesc, que tem mudanças aí à vistas. Também a questão da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, a STAS aqui de Lajeado, fazendo o cadastramento das pessoas atingidas. Enfim, tem muita pauta para a gente tratar aqui no Redação no Ar. Sejam todos muito bem-vindos. Gabriela Haltriv, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Ricardo? Uma boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha no Redação no Ar nesta terça-feira, que, como você já destacou, a gente vai trazer muitas informações. Teremos Cícero Copelo na polícia para falar da Polícia Federal que investiga condutas fraudulentas de médicos em prejuízo ao Sistema Único de Saúde e também assalto a taxista que é investigado pela Polícia Civil de Venâncio Aires. E vamos falar desse clima de instabilidade, dessa chuva aqui na região, mas também da previsão aí para os próximos dias com a Aline Silva. Nos assuntos do momento, Champions League, a Liga dos Campeões, retorna nesta terça-feira para a sua 5ª rodada, com muitos jogos previstos, é o assunto mais comentado no Twitter. A Organização do Natal Solidário solicita doações para evento que será realizado no final de semana, no dia 2 de dezembro. A reportagem, a Elisângela Favaretto, fala do Vale do Taquari, que cria 192 postos de trabalho em outubro. É o que está apontando o Caged, que bom, tendo um saldo positivo de novas vagas de trabalho aí no Vale. No mês passado foram quase 800 vagas a menos de trabalho, 800 vagas fechadas, quase isso. E agora a gente tem esse saldo positivo ainda, tendo desdobramentos da enchente. Se imaginava até um cenário pior, que bom, daqui a pouco a Elisângela vai trazer mais detalhes. No Celebridade, Sandy diz que não se acha bonita sem maquiagem. Também teremos o Giro pelo Mundo com a Fernanda Corran. Tempestade de neve deixa 12 mortos e pessoas presas em estradas na Europa. 7 anos após o acidente da Chapecoense, réplica de avião da tragédia causa revolta. É a notícia destaque. Teremos 2 entrevistas no programa de hoje, uma delas para conversar com a diretora do Sesc Lajeado, a Betina Duraiski, para falar da mudança de endereço da unidade, que mais uma vez foi atingida pela enchente do rio Taquari e agora terá um novo endereço. Também vamos receber a secretária de Desenvolvimento Social de Lajeado, a Ceci Gerlach, para falar da situação das pessoas atingidas pela enchente ou pelas enchentes. Tivemos manifestação de alguns moradores do Centro Histórico de Lajeado também, em frente à Prefeitura. Cadastramento, quem tem direito, quem não tem direito, a questão das moradias populares que foram confirmadas pelo governo federal, tudo isso é pauta para a nossa entrevista com a Ceci daqui a pouco aqui dentro do Redação no Ar. Comentário esportivo é do Felipe Schmidt. A parte técnica do Luiz Zerbielli. Produção da Angélica Machado. Colaboração departamentos de jornalismo, web e esportes da Rádio Independente. Você participa do programa conosco, pode mandar o seu torpedo, o seu WhatsApp pelo número 51999787885. Também acompanhar a nossa programação através de imagens no nosso Facebook e também YouTube da
da Rádio Independente. Redação no ar para Davante, clínica gaúcha com mais de 20 anos de experiência, referência em reabilitação oral e implantes dentários. Agende uma avaliação, fone WhatsApp 992 21 31 19 na Bento, no centro de Lajeado. Conte com o Sicredi além da conta, seja na agência ou no digital, aqui você tem tudo. Sicredi é mais do que dinheiro, é ter com quem contar. E Conceito, a sua mecânica multimarcas no bairro Centenário, em Lajeado. Ronda Policial. Oferecimento Sindapa Lajeado, a marca da segurança. Na Pasqualine 2112, bairro São Cristóvão. Ligue 3748 7080, 3748 7080. Cícero Copelo chega com informações da polícia. A Polícia Federal investiga condutas fraudulentas de médicos em prejuízo ao Sistema Único de Saúde. Cícero, boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Hipócrates, que apura os possíveis crimes de peculato, falsidade ideológica ou estelionato contra o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, praticados por médicos que registram o ponto com finalidade de iludirem os controles quanto à sua presença no local de trabalho. A operação mobilizou 42 policiais federais para o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em hospitais, clínicas e consultórios da capital. As investigações iniciaram após denúncia anônima que 10 médicos concursados do Hospital Nossa Senhora da Conceição, com salários que variam de R$14 mil a R$31 mil, registrariam o início da jornada de trabalho e sairiam do hospital para outras atividades, principalmente o atendimento em clínicas particulares e outros hospitais, e retornariam no final do expediente para fecharem o ponto, dando a entender que lá haviam permanecido durante todo o período. Por 6 meses, a Polícia Federal realizou diligências que confirmaram a prática pelos suspeitos, que são alvos das medidas executadas na manhã desta terça. A fraude, além de trazer prejuízos financeiros significativos ao hospital, que não recebe a prestação do serviço contratado, também vitimiza os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, que contam com menos médicos efetivamente trabalhando do que aqueles constantes em seus registros e folha de pagamento. A fraude por si só já é repugnante. Aí quando você deixa as pessoas que precisam do SUS sem o médico ou com mais tempo de espera, fica pior ainda, né, Cícero? A gente sabe que no SUS, por exemplo, quem está em atendimento sempre demora um pouco mais, né? A gente vai consultar, já demora um pouco mais, não são todos médicos, mas a gente vai consultar, demora um pouco mais. O SUS demora ainda mais. E aí quando tem uma situação dessas, né, a gente fica até revoltado com a situação, né, Ricardo? Que coisa. E um assalto a taxista investigado pela Polícia Civil de Venâncio Aires. Cícero. Exatamente. Um assalto contra um taxista será investigado pela Polícia Civil de Venâncio. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira, quando esse taxista foi acionado para fazer uma corrida na localidade de Vila Mariante, no interior, até Porto Alegre. Ao chegar na capital, na Rua dos Andradas, o assalto foi anunciado. O indivíduo, de cerca de 45 anos, levou R$480 e o celular do motorista. O suspeito fez menção de estar armado. A vítima registrou o caso na delegacia de polícia nesta segunda-feira. Com vocês. Obrigada, Cícero Copelo. As informações da polícia para a Sindapa, que tem um moderno sistema de gestão de segurança patrimonial, oferece vigilância patrimonial, monitoramento de alarmes, vídeo monitoramento, segurança pessoal e muito mais. Sindapa Lajeado, na Pasqualine 2112, no bairro São Cristóvão. Ligue 3748 7080. Sindapa Lajeado, a marca da segurança. Previsão do tempo. Previsão chegando com a Aline Silva, agora 22 graus e 1/10 é a temperatura, faltando 11 minutos para as 3 horas da tarde. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Oi, boa tarde, boa terça-feira. A terça-feira é um dia marcado por áreas de instabilidade que atuam no Rio Grande do Sul, trazendo chuva contínua, embora não volumosa nas cidades da região. Ontem, ao final do dia, a Metsul emitiu um alerta, uma nota, uma nova editoria, um novo vídeo que não é comum na segunda-feira. Tradicionalmente, a Metsul publica um vídeo falando da instabilidade ou da previsão para a semana,
No entanto, este novo material dá conta de chuva expressiva atingindo algumas localidades do Rio Grande do Sul, especialmente na proximidade com direção ou em direção ao litoral catarinense, mas com destaque para o norte do Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes, Cambará e áreas montanhosas, que podem gerar um impacto acumulado de chuva desta região norte em bacias. Onde estão bacias, aliás, que podem trazer impacto também para as nossas cidades aqui da região. Claro que em momento algum menciona de forma especial as cidades da região, mas nós estamos com o olhar atento, uma vez que a chuva que cai nas cidades não nos preocupa. O volume de chuva entre essa terça e quarta-feira deve ser baixo. A quarta, aliás, é um dia que talvez não tenha volume expressivo de chuva, apenas um tempo mais encoberto. Em direção ao final da quarta, o mar mais seco volta a atuar nas cidades da região, garantindo aberturas de sol e calor entre a quinta e a sexta-feira. A previsão de sexta para sábado volta a indicar chuva com temporais e aí sim uma chuva que pode ser mais expressiva nas cidades da região, portanto a gente segue em observação ao longo desta semana. Com a previsão do tempo, Aline Silva. Obrigada, Aline. 2h51, 22 graus marcando a temperatura. Independente. Assuntos do momento. A Champions League, que retorna para sua quinta rodada, é o assunto mais comentado no Twitter. São vários jogos previstos nesta terça-feira. Nesse momento aqui no estúdio a gente tem as imagens de Lazio e Celtic, que está 0-0, jogo 5 minutos do primeiro tempo. Acabou de começar, mas a Champions então retornando para a quinta rodada da fase de grupos com jogos dos grupos E, F, G e H. O Paris Saint-Germain vai receber o Newcastle, disputa da liderança do grupo da morte com o Borussia Dortmund, enquanto o Barcelona briga com o Porto pela primeira posição na tabela. Às 5 da tarde hoje o Paris Saint-Germain enfrenta então o Newcastle no Parque dos Príncipes e busca a vitória para garantir a liderança desse chamado grupo da morte, onde atualmente é o segundo colocado. Já a equipe inglesa, lanterna do grupo, quer se recuperar da má fase e pode ser eliminado da competição em caso de derrota. Também tem o Borussia, então jogará contra o Milan, que pode ser eliminado em caso de derrota ou vitória do PSG. Se o PSG empatar, ele segue vivo na competição. O time alemão é o atual líder do grupo e vem de 2 vitórias consecutivas e quer vencer para encaminhar bem a classificação às oitavas de final. E já no estádio Olímpico Luiz Companys, o Barcelona recebe o Porto e para permanecer na primeira posição do grupo H, a equipe espanhola vem de uma derrota para o Shakhtar Donetsk, que tem o desfalque importante do meia Gavi, que não atuará mais na temporada. São os principais jogos desta terça-feira, mas também tem muitos outros confrontos, como esse que eu citei do Lazio e Celtic, que está acontecendo neste momento. E aí no Twitter tem gente demonstrando torcida, fazendo memes. A gente sabe, né, Ricardo, que a Champions aí, dá para se dizer que é a principal competição no mundo, né? Movimenta muita gente, a gente aqui do Brasil acompanha e tem muitos brasileiros também que torcem para times que jogam a Champions, apesar de não morar nos países, mas sempre se cria uma expectativa porque são sempre jogos muito interessantes e de bom futebol. Sempre, muita qualidade, os melhores jogadores, né? A gente sabe que estão por lá, os melhores jogadores do mundo, uma grande competição, e aí muita gente aqui do Brasil, especialmente os mais novos, né? A geração mais nova tá sempre muito conectada com o que acontece aí. Quem, por exemplo, não tem que trabalhar de tarde, ou trabalha de manhã, trabalha de noite, tem outros turnos, aí consegue aproveitar um pouco mais esses jogos. A gente até tem uma das telas aqui, né? Mostrando aí um dos jogos que está passando agora. Mas não é a mesma coisa, né, Gabriela? Mas é sempre bom. Eu gosto demais aí de Champions League. Bom, de futebol não precisa nem dizer, né? Até pelo envolvimento que a gente tem aqui no departamento de esportes. Mas quando se trata de Champions League, o nível sobe bastante. E hoje em dia o videogame também aproxima, né, Ricardo, que você disse, os mais novos mais jovens acabam acompanhando e também tem essa proximidade por conta do videogame, que acabam conseguindo jogar e participar e aí gostam de acompanhar as movimentações, é sempre algo que chama atenção. No nosso portal independente.com.br segue sendo destaque a venda do frigorífico de suínos para a JBS, que justifica pelas condições financeiras da companhia, foi o que afirmou o presidente da cooperativa Languiru. E também a outra informação em destaque é que morre motociclista que se envolveu em acidente no bairro São Bento, em Lajeado. Ainda aparece entre as mais acessadas aqui uma entrevista que foi ontem aqui no Redação no Ar,
2 enchentes representam prejuízo de 40 milhões para Calçados Beira-Rio em Roca Salles. Foi a declaração que deu o Roberto Argenta, que é o presidente da Calçados Beira-Rio, falando lá da unidade de Roca Salles. A situação aí que preocupa, né? A gente percebeu nele ontem já um clima mais abatido, né? Não falando com toda a certeza de ficar lá, mas especialmente cobrando, né, das autoridades algumas medidas diferentes, para que não se repita a toda hora o tipo de problema que a gente visualizou aí, tanto em setembro quanto agora em novembro, né? Ele cobra muito a questão da dragagem, enfim, tem outras tomadas de decisões que podem ser feitas, que até agora não aconteceram, mas prejuízo é grande. E não é só para a Calçados Beira-Rio, que já está com atividade retomada, né, Gabriela, como a Fontana lá em Encantado também, tem outras empresas aqui da região que foram muito afetadas por todas essas consequências das enchentes. Giro pelo mundo, giro pelo mundo, giro pelo mundo. Tempestade de neve deixa 12 mortos e pessoas presas em estradas na Europa. Fernanda Corran. Uma forte onda de neve que atinge diferentes países da Europa nesta semana já causou pelo menos 12 mortes, quedas de energia em regiões inteiras e está levando as autoridades a orientar as pessoas a ficarem em suas residências. Os alertas são de temperaturas de inverno em pleno outono. Na Ucrânia, uma mega tempestade deixou 10 vítimas. Na cidade de Odessa, alvo frequente de ataques russos desde a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022, as autoridades relatam ter prestado socorro a 1.624 pessoas presas pela neve. Na Crimeia, a onda de neve deixou mais de 93 mil pessoas sem eletricidade e em 245 aldeias o abastecimento de água foi interrompido, segundo o primeiro-ministro Sergei Aksionov. No oeste da Alemanha, autoridades pediram aos moradores que fiquem em casa, alertando sobre o perigo depois que uma onda de neve deixou estradas escorregadias, com registros de acidentes que deixaram pelo menos 2 pessoas mortas. No Reino Unido, o Serviço de Meteorologia do governo britânico prevê temperaturas de até menos 5 graus nos próximos dias, o que pode aumentar o risco de morte, principalmente entre idosos. A partir da madrugada de quarta-feira, o órgão alerta que as temperaturas devem atingir menos 4 graus na Escócia, menos 3 graus no país de Gales e menos 2 na Inglaterra. Já a região de Paris deve ter neve pela primeira vez em novembro desde 2005. Confira ainda em nosso portal. Equipe de resgate chega a trabalhadores presos há 16 dias em túnel na Índia. Esposa do espião-chefe da Ucrânia é envenenada e internada em hospital. E ainda, China garante que não há razões para se preocupar com o surto de doenças respiratórias. As notícias completas o ouvinte encontra em independente.com.br. Com o Giro pelo Mundo, Fernanda Corran. Obrigada, Fernanda. 2 minutos, faltando para as 3 horas da tarde. Chegando aqui a Elisângela Favaretto para trazer informações. Destaque já no nosso portal, Vale do Taquari cria 192 postos de trabalho em outubro. Aponta a CAGED, a gente até tinha receio dessa nova informação que viria por parte do CAGED, porque no mês passado foram quase 800 postos fechados, né? Comparando aí admissões e demissões, mas agora um saldo positivo, apesar de ainda termos desdobramentos da enchente, aquela primeira, né, do mês de setembro. Elisângela Favaretto, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Ricardo, Gabi. Boa tarde. Luiz na parte técnica. Pois é, a gente teve então 192 vagas criadas. Esses dados do CAGED são relacionados ao mês de outubro, né? Ele sempre sai, hoje estamos em novembro, então sai sempre do mês anterior. Tivemos 4.900 admissões, 4.708 desligamentos em outubro. Os municípios que mais geraram postos de trabalho: Lajeado, 136 vagas criadas, Estrela 91, Bom Retiro 77, depois vem Antagorda e Taquari. Na contramão aí, os que mais demitiram foram Mussum, com encerramento de 60 vagas, Westfália perdeu 39 vagas, Teutônia 38, Roca Salles 36, Cruzeiro 35. Se a gente faz uma análise geral, a gente pode ver que Mussum, Roca e Cruzeiro do Sul foram atingidos pela enchente, então esses dados podem ser um reflexo da enchente ainda, né? E Westfália e Teutônia se deve à questão da Languiru, né? Ao que a gente está vivendo da parte da cooperativa. E aí, por área,
Como a gente teve um resultado positivo, 192 vagas criadas, a área que mais, entre indústria, serviços, comércio, construção, agropecuária e comércio, a área que mais liderou o número de vagas foi a indústria, com 99 postos criados. Como eu falei na chamada já aqui, né? Até acho que surpreende pelo lado positivo. Se imaginava um cenário negativo, não sei se tão grande quanto no mês passado, né? Quanto, na verdade, o levantamento do mês passado relativo a setembro ainda, porque setembro, início de setembro foi a grande enchente. Mas se a gente pegar aqui, temos Lajeado, que foi o que mais criou vagas, 136, Estrela com 91 e Bom Retiro do Sul com 137. Os 3 municípios foram bastante prejudicados pela enchente também, e já tem dados positivos aí no combo, né? No total. Claro que Mussum, Roca, Cruzeiro, por exemplo, que estão entre os que mais fecharam vagas, também tem ainda essas consequências, mas assim, não é nenhum absurdo. Claro, é ruim, 35 vagas fechadas, 36, Cruzeiro do Sul e Roca Salles, por exemplo, Mussum, pro seu tamanho, 60 vagas é muita coisa, mas, e ainda a gente vai ter provavelmente um desdobramento, né? Ainda dessa segunda enchente, porque a gente tem percebido um desânimo maior agora, né? Porque muitas pessoas estavam recuperando, daqui a pouco pode ter esse desdobramento ali na frente. Mas, diante do que se previa, eu tô até feliz aí com esse acumulado aí de vagas, 4.900 admissões e 4.708 desligamentos aqui para a nossa região, 192 vagas criadas, é o saldo positivo. Que legal, que bom a gente ter esse tipo de informação também, apesar, é claro, sempre vai ter um ou outro município que vai estar negativo, né? Até no mês anterior a gente entrevistou o José Scorsato, que é o diretor do FGTA Cine, e ele colocou pra gente que realmente aqueles números que foram assim terríveis, né, relacionados ao mês de setembro, foram por causa da enchente. E aí agora a gente vê números animadores e dá um ânimo, né? Vai para o final do ano, o comércio já contrata um pouco mais, então começa a aquecer novamente a economia. E o Cine que está fazendo feirões de empregos nas cidades da região, né? Já fez Encantado, Estrela, Teutônia, Lajeado, já recebeu também. Então é importante, por um lado a gente tem esses números que são negativos, mas por outro a gente tem empresas que estão contratando também. Isso aí. Valeu, Elis. Okay. 3h02, Independente Notícias, intervalo comercial, logo voltamos com mais Redação no Ar. Na Independente, Redação. A NASA está desenvolvendo um tipo de avião supersônico capaz de transportar passageiros, que pode chegar a 4.300 km por hora, superando seu concorrente, o aposentado Concorde. Os engenheiros afirmaram que o modelo conseguirá viajar de Nova York a Paris em 2 horas. O X-59 está na última fase de sua construção, a pintura que será quase inteiramente branca, com a parte de baixo praticamente toda azul. Além disso, a aeronave terá detalhes em vermelho pelo corpo e pelas asas. Quando finalizado, os pesquisadores vão elaborar as especificações finais de seu peso e formato exatos para melhorar a modelagem computacional e iniciar os testes do primeiro modelo. O Brasil criou 190.300 vagas formais de trabalho em outubro, segundo dados do CAGED divulgados hoje
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Trata-se da segunda desaceleração consecutiva, uma vez que os resultados de agosto, 219.800, e setembro, 205.100, foram melhores. A maioria dos empregos formais criados em outubro veio do setor de serviços, com 109.900 vagas, e do comércio, com 49.600 postos de trabalho gerados no mês. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça a Operação Hipócrates, que investiga médicos suspeitos de fraudar o registro do ponto no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. 10 profissionais são investigados por possíveis crimes de peculato, falsidade ideológica ou estelionato contra a Casa de Saúde. 3 horas 5 minutos, 22 graus e 1/10 é a temperatura em Lajeado. 5 projetos de lei estão previstos para serem apreciados na sessão da Câmara de Vereadores de Lajeado nesta terça-feira, entre eles o projeto que propõe regras para o ressarcimento das faixas de alargamento de vias, bem como a introdução da transferência do direito de construir em Lajeado. A justificativa do projeto, encaminhado à Casa Legislativa, diz que visa implementar mecanismos modernos e bem-sucedidos em outras cidades brasileiras, com o objetivo de facilitar o processo de alargamento de vias específicas na cidade e contribuir para a melhoria da mobilidade urbana. O plano diretor já estabelece a largura de determinadas vias, porém o direito de propriedade dos particulares precisa ser respeitado. Isso implica que, caso o poder público opte por utilizar áreas privadas para alargamento, é necessário um mecanismo de recomposição financeira para os proprietários afetados. Supermercado Passarela, aproveite o melhor hortifruti. Hoje tem tomate saladete por R$ 4,99 o quilo. Pepino japonês e milho verde bandeja, R$ 3,99. Abobrinha verde, R$ 13,95 o quilo. Laranja pera e manga tome, R$ 2,99. Na mega oferta de Natal, abacaxi pérola, só R$ 4,49 cada. Aproveite para tomar um café na padaria do Supermercado Passarela. Independente Notícias. Independente Notícias. Próxima edição às 4 horas.
Horas e 10 minutos, 22 graus marca a temperatura. Estamos de volta com Redação no Ar na Rádio Independente para Sicredi, Conceito Mecânica Multimarcas e Davante Odontologia e Implantes. Hora de comentário esportivo. Felipe Schmidt, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Ricardo. Oi, Gabi. Um abraço para todo mundo que está acompanhando Redação no Ar. O Campeonato Brasileiro ele não deixa a gente se acomodar muito, né? Nem na ponta de cima, nem na ponta de baixo. Claro que com o passar dos jogos, algumas equipes definitivamente vão ficando para trás, né? Nós já temos a Matemática deixando o Curitiba e também o América já na segunda divisão do ano que vem. E muito provavelmente o Goiás está tomando o mesmo caminho, né? Só que ao mesmo tempo que o Goiás dá um passo atrás, o Cruzeiro soma 3. E somando 3 já volta para aquela turma ali brigando para não cair. E tem o Bahia, que é o time hoje que tem 41 pontos, que voltou para a zona do rebaixamento. Se o Bahia ganha amanhã, bom, aí tá feita a confusão, né? Porque aí definitivamente nós temos uma vaga na minha avaliação, né? Mesmo que o Goiás consiga vencer o Grêmio, porque também a dupla Grenal às vezes consegue fazer algumas façanhas, por mais que eu entenda de que o Grêmio vai ganhar o jogo, né? Pelo menos a tendência é essa. E temos uma vaga aí para um monte de gente, né? Aí cada um vai ter que se defender da melhor forma possível. Nós temos hoje um jogo que é Cruzeiro, Vasco, melhor dizendo, e Corinthians. Se o Vasco ganha esse jogo, aí a lambança tá feita, né? Então a gente está com uma ponta de baixo da tabela bem interessante assim para essa última vaga, né? No Goiás. Essa última vaga que ninguém quer, né? É, uma vaga que ninguém quer, né? Aquela vaguinha uma vaga indesejável. Não, essa aí ninguém gosta, né? De estacionar nessa vaga aí. Jogar no São Januário hoje, né? Exato, São Januário. E aí a tabela do... O Corinthians me toma 5 do Bahia em casa, né? Não, o campeonato tá maluco, né? O Corinthians, ele tem o bônus do campeonato, né? Ele só não foi bônus pro Inter, né? No Beira-Rio, Curitiba. Mas na última rodada, então, a gente coloca aí, o Corinthians está com 44, e eu imagino que até 47 o Corinthians vai ter no final do campeonato. É saber o que ele vai fazer nas duas próximas rodadas. Com 47... escapa. Não, 47 escapa. Né? Agora, acho que os próprios 46 que o Inter tem, eu acho que... Sim, 46 sim, mas os 45 tá na dúvida, né? 45 eu não garanto, eu acho que não tem muita coisa, hein? Esse número mágico aí que a gente sempre fala lá no início do campeonato, esse aí eu acho que foi pro espaço, É que é um próximo, né, Felipe? Cada campeonato é diferente, mas normalmente vai fica depender ali do Bahia. Se o Bahia tem 41, se ele não ganhar, nenhum dos dois pode ir com 42 e o cara pode escapar. No ano que o Inter caiu, se não me engano, caiu com 44 e com 46 teria escapado. Isso. Foi uma coisa próxima, assim. Isso. Então, enfim, vai ter muita coisa para acontecer. E na ponta de cima, nós temos um jogo-chave nessa rodada, né? Que é Atlético Mineiro e Flamengo. Que jogão, se enfrentam no Maracanã. Esse jogo é definitivo, eu acho, na minha avaliação, em termos de título. Porque aí o caminho fica bem aberto para o Palmeiras. O Palmeiras tem uma tabela boa nas duas próximas rodadas, mas ele tem um jogo assim que pode ser um jogo chato na última rodada, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma tabela difícil. O Cruzeiro, imagino que daqui a pouco vai precisar de alguma coisinha ainda nessa reta final. Então, tá em aberto o campeonato. E é no Mineirão, né? É no Mineirão. Tá em aberto, eu vejo o Palmeiras assim com boa chance de título, mas essa rodada aí a gente tem que esperar passar, porque ela pode determinar muita coisa na sequência do campeonato, inclusive para a dupla Grenal. Tá certo. Valeu, Felipe. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço, Felipe Schmidt, e o comentário esportivo. Celebridades. Encomende a sua ceia para as festas de fim de ano com a Folha Pé. Principais cortes e ceias completas para casais até grupos de mais de 15 pessoas. Siga @FolhaPé Lajeado. Rita de Cássia está aqui conosco para falar da Sandy, que não se acha bonita sem maquiagem. Rita, boa tarde.
Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha. O Luiz aqui na técnica. Essa revelação, na verdade, ela já tinha falado em algumas outras entrevistas que ela não gostava de sair na rua sem estar arrumada, com o cabelo arrumado, maquiada, enfim. Ela já tinha falado assim esporadicamente. Agora, num certo momento, numa entrevista, mas agora ela falou de uma forma um pouco mais profunda sobre o assunto. É um novo programa que a Angélica tem, a Angélica 50 e tanto, está entrevistando várias artistas que começaram a trabalhar ainda crianças e o quanto isso interferiu na vida delas. Enfim, é um quadro do Fantástico também tem na Globoplay a série, uma microsérie. E ela falou, foi justamente no domingo passado que a Sandy foi uma das entrevistadas e ela disse que ela não consegue, não apenas não sair na rua arrumada, ela não consegue, mesmo estando em casa, ela não se sente à vontade. Isso é bastante preocupante, assim, isso não deve ser nada bom para ela, né, o que ela sente quanto a isso. E acredito eu que deva ser algo que veio da própria infância dela, talvez por estar sempre arrumada, em função de ser artista. Não se sabe exatamente o que se passou ali, né? E ter começado muito cedo essa trajetória, né? O fato é que ela não consegue, ela disse que... Aí perguntaram para ela, mas nem em casa, não. Nem em casa ela não se sente confortável com a própria imagem dela sem a maquiagem ou sem estar arrumada. E que ela também... O assunto começou porque ela disse que ela admira as artistas que conseguem postar fotos sem filtro na rede social, e ela não consegue. É sempre com filtro ou pelo menos maquiada. Postar foto, Rita, até eu acho que dá para entender, ainda mais quando alguém famosa assim, né? Mas tu não conseguir ficar em casa sem maquiagem, olha, realmente é uma coisa diferente, né? Daí já é uma coisa que talvez tenha que até procurar alguma ajuda. A pressão que ela sofre, certamente ela, o Júnior, irmão dela, né, por ser filhos de pessoas, né, conhecidas, né, pai aí cantor sertanejo, enfim, tio também, e daí começar a cantar desde pequeno, ter show, ter pressão, não tiveram uma infância normal, certamente tem toda uma pressão que eles vão carregando a vida inteira, mas realmente é algo que chama atenção isso, né, não querer postar uma foto. Acho que para quem é conhecido... Por não achar que acho tá que é legal. bem compreensível, Sim, né? Sim. Acho que é bem compreensível. Tu não sair na rua já muda um pouco. Agora, não querer ficar em casa, não se sentir bem em casa. Pelo que eu entendi do que tu falou aí, praticamente a pessoa se olhar no espelho e não se reconhecer. Mais ou menos exatamente isso, né? Isso que ela disse. Ela não se reconhece com a própria imagem. Claro que eu acho que ela deve fazer algum tipo de acompanhamento, inclusive ela já falou, ela já teve vários problemas em função de ser muito ansiosa, ela é muito perfeccionista, eu acho que aí também entra, né, essa parte, com o trabalho dela e claro que com a própria imagem também. Então, ela deve ter algum tipo de acompanhamento e isso talvez ela ainda não conseguiu resolver com ela mesma. Tomara que consiga, né, porque é como se fosse uma pequena prisão, assim, dela com ela mesma, né? De não conseguir ficar à vontade. E às vezes as pessoas acham que porque tem fama, tem dinheiro, tem tudo aquilo que ela tudo maravilhoso, né? Não tem problemas. E talvez é um problema que ela deve sofrer com isso e muita gente nem sabia até essa declaração. Eu acho que é até interessante esse quadro aí, porque elas um documentário que a Angélica está apresentando, é isso? Isso. E onde é que é isso aí? No Fantástico. Então, dentro do Fantástico. É dentro do Fantástico, mas o Globoplay também está exibindo de forma mais completa. Então, ali no Fantástico começou é mais curtinho. Começou nesse domingo. Eu vi que teve bastante repercussão nas redes sociais. Então, elas estão falando da própria imagem delas, o que elas passaram durante né, o início da carreira, tudo que elas... Enfim, né, bullying, outros tipos de até assédio. Então, são vários assuntos aí que vêm à tona aí nessas entrevistas e a Sandy conseguiu abrir o coração dela e falar. Acho que também é bom, né? Ela falando isso, talvez ela consiga se libertar um pouco mais. Obrigado, Rita. Valeu. Mais um Natal em roda do fogão, na cozinha, não com a Folha Pé. Aproveite o Natal com a sua família. Ceias completas, desde casais até grupos de mais de 15 pessoas. Compre sua ceia completa e não se preocupe com mais nada. Traga seu Chester, peru ou outro corte e a Folha Pé se prepara para a sua família. Retire ou receba em casa. Siga @Folha Pé Lajeado. 3h19, a gente vai para o intervalo comercial, logo voltamos com mais destaques aqui dentro do Redação no Ar. Na Independente.
Três horas e 24 minutos, 22 graus e 1 décimo é a temperatura aqui em Lajeado. Voltando com redação no ar agora para falar de assistência social. Secretaria de Desenvolvimento Social de Lajeado, que tem feito a situação aí, o atendimento para as pessoas atingidas pela enchente. E nós vamos falar com a Ceci Gerlach, ela que é a secretária dessa pasta importante, que agora tem atendido ali no antigo prédio da Aquat, em frente ao Colégio Madre Bárbara, no centro de Lajeado, junto à Avenida Benjamin Constant. Cés, o que a gente pode falar a respeito de tudo isso que passamos, né? Em alguns momentos eu sei que a reportagem foi até a secretaria para falar contigo, mas agora duas enchentes. Não bastava uma grande enchente, veio outra
quase tão grande quanto e muitas pessoas sendo atingidas. O que a Secretaria tem feito? Qual o tipo de auxílio vocês têm prestado? E também a relação, né, que vocês estão fazendo com essas famílias aí. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, né, os colegas. Boa tarde, os ouvintes. Que bom, né, que tu chama aqui para a gente poder esclarecer um pouco. A Secretaria, então, eu acho que a nossa tem, assim, recebido uma demanda triplicada, né, daquilo que a gente normalmente oferta de serviço. Então, as enchentes, a recorrente enchente, né, tem trazido para a Secretaria, para os trabalhadores, um compromisso em responder por esses serviços, por esse atendimento, por essa acolhida, né, com as pessoas, porque realmente, né, se vê uma situação de desespero, né, das pessoas perderam as casas, já tinham retornado, muitas já tinham se organizado com aluguel social, né, que é um benefício da Secretaria, e agora tudo isso, como diz o ditado, vai por água abaixo, porque a enchente veio e com ela, né, toda novamente uma destruição, vamos dizer assim, né, na vida dessas pessoas. Mas a Secretaria tem, Ricardo, como vocês todos sabem, né, desenvolvimento social. É uma secretaria que abrange as pastas, então, assistência social, habitação e segurança alimentar e nutricional. E aí a gente oferta, né, todos os serviços a partir do cadastro único, que é o cadastro, né, de organização, né, das pessoas que precisam receber benefício. O cadastro é um cadastro federal, mas que serve, então, né, para todos os municípios trabalhar a partir dele. E Cési, você cita que as pessoas estavam se reorganizando, voltando para as suas casas, tentando tocar a vida e vem outra enchente. E aí, pegando esse gancho, como é que funciona a questão dos cadastros? Quem foi atingido lá em setembro e fez cadastro, agora pode usar do benefício nessa nova enchente? Tem que refazer? Como que está acontecendo na prática? Não, o cadastro é feito uma vez. Na verdade, com a situação, muitas vezes, de emprego ou desemprego, uma alteração na composição familiar, então as famílias podem procurar para atualização. Mas esse cadastro ele contempla o quê? Todos os benefícios oferecidos pela Secretaria ou só alguns determinados? Não, o cadastro, o CAD único é a base para os benefícios. Transferência de renda, que é Bolsa Família, e benefício de prestação continuada, transferência de renda do governo federal, nem todas as pessoas que estão no cadastro vão receber a transferência de renda do Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada. Assim como o cadastro também vale para o programa do governo do estado, que é o Volta por Cima, criado agora na calamidade. Nem todas as famílias cadastradas vão ter direito ao benefício, porque para cada programa existem determinados critérios. E quais são esses benefícios, César? Por exemplo, Volta por Cima ou outro do CAD único, que já é uma coisa afora a questão da enchente, né? Mas quais são os benefícios e se tem, deve ter algumas famílias que se enquadram em todos, né? Os benefícios a gente trabalha a partir, então, daquilo que é o benefício garantido pelo governo municipal, né? Esse é a garantia que a gente tem para dar para as famílias. CAD único, isso é fato, isto é cadastro. E é a partir dele que a família nós vamos poder avaliar em que programa ela se enquadra, que é o que eu te disse. Nem todas as famílias no CAD único terão direito, por exemplo, ao Volta por Cima, né? Ao benefício de prestação continuada. Depende do critério de cada programa. Mas a Secretaria, independente da transferência de renda do governo do estado ou do governo federal, a Secretaria tem, então, todo também um trabalho de acolhimento e de atendimento na questão do auxílio alimentação, né? Agora, kits de limpeza, material de higiene e limpeza, que está sendo tão necessário para essas famílias, né? Então, nós temos também o aluguel social. O aluguel social é um programa garantido pelo município, né? Tivemos agora, recentemente, até uma sinalização do governo do estado com uma contrapartida, né, em recurso para ajudar o município, ajudar todos os municípios no aluguel social. Mas são programas que normalmente já se tem dentro da Secretaria. E tivemos esses dias essa manifestação de alguns moradores do Centro Histórico reivindicando algum desses atendimentos, também falando de outras pastas que não compete a você, que são limpeza de ruas, enfim. O que foi decidido a partir dessa reunião e se na prática alguma coisa foi mudada no atendimento? Isso foi o manifesto, né? Eu
olhando para esse movimento, né, digo que as pessoas não teriam necessidade de ir para frente da prefeitura para fazer. Mas, enfim, também entendo que há, de certa forma, um desespero, né? Quando eu disse para vocês que a recorrente enchente, ela traz toda uma situação de perdas, né, para cada pessoa, e cada um encara de uma forma. Então, a reclamação das pessoas, e a gente tem que compreender isso, é dizer, olha, pessoas, às vezes citam até nomes, né? Fulano de tal recebeu um benefício, né, do Volta por Cima, por exemplo, que é recurso monetário, né, e eu não recebi. Eu acho que esse descontentamento, essa indignação começa quando a pessoa se sente que ela não foi alcançada e ela sabe que ela tem a necessidade. Então vem essa mistura de reclamação, né, e que a gente acolhe, né? O manifesto estava acontecendo na esquina ali da prefeitura na sexta-feira, né? Para mim foi surpresa, eu não sabia que isso ia acontecer. Quando chegamos para a reunião de secretários, que tomamos conhecimento, logo desci junto com o colega Renner, da Defesa Civil, para vir ali, né, com as pessoas e tentar, então, esse diálogo, né? Vamos conversar, vamos para a secretaria, e foram as lideranças, para que a gente pudesse, então, ouvir essas queixas, né? Responder também as dúvidas, porque aí entra um pouco isso assim, olha, eu não ganhei nada, né? Outros ganharam tudo e eu não ganhei nada. Então, para cada situação, cada pessoa que foi trazendo a sua indignação por isso, nós nos reunimos, eu ali na função de secretária e os colegas que são responsáveis por determinados setores. Então, o cadastro único, né? A habitação, a colega que trabalha direto com o aluguel social, para que cada pessoa pudesse expor ali a sua situação e tirar suas dúvidas. E tivemos situações revistas, modificadas? Não tem situação modificada. Nós estamos trabalhando dentro daquilo que está acordado legalmente. O que as pessoas reclamam muito, trazem isso constantemente, que na época que o governo do estado anunciou o programa Volta por Cima, ele teria dito, e as pessoas trazem vídeo mostrando isso, que todos seriam atendidos, todos, né? Acredito que o governador deve ter dito isso porque é um momento assim, os governos precisam atender todas as pessoas. Só que para cada programa existem determinados critérios. E para receber esses recursos, ou alimentos, ou mantimentos, enfim, tem que passar pelo cadastro que foi feito ali, né? Além do CAD único, foi feito o cadastro, né? Na Aquat, ali no antigo prédio da Aquat, né? Inclusive, eu sei que muitas pessoas até falavam que era um questionário muito extenso, que tinha que preencher várias coisas. É ali que é feita a triagem, é isso, né, Cécia? Sim. Quantos cadastros foram feitos? O cadastro único, nós já temos o cadastro, isso que eu quero que vocês entendam. Já existe esse cadastro, as pessoas vieram para fazer essa atualização. Porque quando o governo do estado criou o Volta por Cima, ele também entendeu que poderia ter um outro cadastro para identificar melhor. No final, se viu que não. Nem todas as pessoas que têm uma renda baixa foram atingidas pela cheia, e vice-versa. Daqui a pouco tem pessoas que têm uma renda que não se enquadra dentro do CAD único, mas que teve a casa atingida e vai querer o benefício. Não foi feita essa triagem também? Sim. As pessoas se inscrevem e elas relatam aquilo que foi o seu prejuízo. Esses cadastros, essa informação é colocada no sistema e no caso, levada ao governo do estado. Lá, a seleção foi feito e está sendo feito. Então, vocês viram que o governo reabriu novamente, né? Porque tinha encerrado em 29 de setembro as inscrições para o Volta por Cima, e depois o governo reabriu. E continua reavaliando diante, né, e daí não é só Lajeado, diante dessa demanda de manifestações de inconformidade, vamos dizer assim, por não ter sido beneficiado, então os governos fazem isso, e o governo do estado também está fazendo isso. Mas nós temos um número de quantas pessoas que foram atendidas via a Secretaria de Desenvolvimento Social por conta da enchente, e também não sei se tem um valor até, se é daquilo que foi, porque muitas vezes as pessoas reclamam, não recebi nada, mas é interessante mostrar isso, até com números, né, quantas pessoas e valores. Eu não sei se temos esses dados. Eu não tenho aqui para te dar esse dado, mas
acho que mais de 1.300 pessoas ali naquele momento do cadastro que se fez no CEAPA, que se abriu ali aquele espaço para poder acolher melhor, porque a secretaria ela é um espaço pequeno. Nem todas recebendo a mesma coisa, mas sendo ajudadas de alguma maneira. Todas as pessoas, vou dizer isso para vocês, todas as pessoas que procuraram a secretaria, que tem cadastro único, independente se tiveram o benefício do Volta por Cima ou do Bolsa Família, todas as pessoas têm sido atendidas, Ricardo, porque é atendida com a situação de quando solicita o alimento, o material de limpeza, né, que isso foi uma demanda enorme, né, as casas ficaram da forma como ficaram, precisavam da limpeza, então a secretaria tem procurado ouvir, acolher e atender, independente. Alguns foram beneficiados pelo Volta por Cima? Sim, nem todos foram. Mas todas as pessoas que têm procurado esse atendimento para concessão do alimento, do material de limpeza, kits dormitório, colchões, enfim, eletrodoméstico, móveis, as pessoas estão sendo atendidas. Estão precisando de alguma coisa ainda, Céci? Hoje de manhã, na nossa reunião de gestão, uma colega que responde pelo Centro Vestir e Ser entendeu que a gente precisaria das roupas íntimas, né? Porque se ganhou bastante, isso já foi doado, né? E se viu que a necessidade de roupas íntimas seria isso, uma necessidade que tem demandado bastante ali no centro. E esse número de pessoas e doações, se a gente fala das duas enchentes, setembro e agora, ou ainda sobre setembro? Não, das duas, né? Das duas, porque daí são muitas pessoas se repetem, né? Isso aí, né? Então, são pessoas que muitas já tinham sido, que é o que eu disse, né? Quando começaram a voltar, algumas já estavam com a sua vida um pouco direcionada para essa reorganização. E aí acontece uma outra enchente, e aí aquela família que já estava mais ou menos organizada, que já tinha recebido algo na secretaria, ela acaba perdendo de novo. Não tivemos uma grande procura de novo agora, ou tivemos? Eu não sei se grande, mas as pessoas continuam reivindicando, né? E para quem precisar ainda de algum tipo de auxílio, qual é o caminho? É procurar lá a secretaria, junto ao antigo prédio da Aquat? Isso aí, é procurar tem algum telefone também, enfim, para... O 3982-1092, que é a recepção, né? Ali na secretaria, então, a gente tem o setor do CadÚnico, né? E o setor da habitação, que hoje são setores bastante demandados, né? Tá certo, Céci. Muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Independente, por esclarecer as informações. Um bom trabalho lá na secretaria. Obrigado. Pode chamar sempre que precisar, que a gente está aí para prestar as informações. Obrigada. Conversamos com a secretária de Desenvolvimento Social de Lajeado, Céci Gerlar, conversando conosco sobre a situação de pessoas atingidas pela enchente aqui em Lajeado, muito atingidas lá em setembro, algumas que estavam reconstruindo suas vidas e acabaram precisando de ajuda novamente. Esse trabalho feito pela secretaria com doação de alimentos, de roupas, enfim, produtos de limpeza e também cadastros para outros projetos, outros serviços que são disponibilizados pelo governo do estado e também federal. Atenção para a vaga de emprego, nós temos o nosso parceiro aqui, Conceito Mecânica Multimarcas, está contratando mecânico de veículos leves. O que eles pedem? Que a pessoa seja proativa, saber trabalhar em equipe, a carga horária de segunda a sexta, das 7h30 ao meio-dia e da 1h30 até as 10 para 6 da tarde. E aí quem quiser, né, essa vaga tem que encaminhar o currículo para o WhatsApp da Conceito Oficina Multimarcas, que é o 980330568. 980330568 para a vaga de mecânico na Conceito Oficina Mecânica Multimarcas. 3h39, rápido intervalo comercial. Logo voltamos para conversar com a diretora do Sesc Lajeado, a Betina Duraiski.
18 minutos faltando para as 4 horas da tarde, 22 graus e 1/10 é a temperatura em Lajeado. Agora vamos conversar com a diretora do Sesc Lajeado, Betina Duraiski, para falar sobre a unidade do Sesc aqui de Lajeado, que foi atingida pela enchente, ou pelas enchentes, né? Mas mesmo depois da primeira enchente ali de setembro, já tinha tomado uma decisão de se transferir, né? Praticamente toda a unidade sendo transferida no futuro para uma área da senadora Alberto Pasqualini, ali próximo à loja Quero Quero, na área central de Lajeado, um pouco abaixo do Senac, onde hoje, né, o Sesc tem atendido também algumas de suas demandas por conta de tudo isso, de água ter chegado lá e também muitas atividades que têm mudanças. A gente sabe que o Sesquinho, essa atividade deve permanecer lá embaixo, no antigo centro histórico, né, de Lajeado. Mas vamos saber mais da Betina. Em primeiro lugar, falar dessas duas enchentes, né? Como é que foi a realidade de uma, de outra, os estragos e tudo isso para chegar até essa decisão que não deve ter sido fácil, né, Betina, de se transferir de um ponto que é histórico do Sesc. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, Gabriela, boa tarde, ouvintes. Realmente, Ricardo, não é fácil, né? Eu estava dizendo, agora há pouco, conversando com um parceiro, que nós sempre convivemos com enchentes aqui na nossa cidade. Eu me lembro que desde criança, né? Sempre tivemos episódios de enchentes e, enquanto Sesc, nós também já tínhamos sofrido outros episódios menores. Eu lembro de 2009, 2011, 2012, onde a água batia no primeiro degrau de acesso lá da unidade. 2020 tivemos uma grande enchente, que aí sim, né, o impacto foi maior, pegou em torno de 40, 50 centímetros no primeiro piso da unidade, no andar térreo. Já tivemos alguns danos na época. E agora, em 2023, então, sofremos aí duas grandes enchentes que tivemos, sim, aí impactos bem consideráveis nas nossas atividades, principalmente nas atividades do nosso primeiro andar, de toda a unidade, que foi completamente atingido, né? E a Escola de Educação Infantil Sesquinho, que fica, eu digo, nos fundos, né, de frente para a Rua Marechal Floriano, que também foi completamente atingida. E diferente, então, de 2011, 12, 2020, que também a gente teve, né, foi pego de surpresa, a de setembro nós nos preparamos. Eu lembro que naquela madrugada nós ficamos até 1 e pouco da manhã lá, erguendo, né, o mobiliário, tirando equipamento de informática, enfim, se preparando para uma enchente que poderia ser um pouco maior que a de 2020. Mas não foi o que aconteceu, e acho que isso aconteceu com muita gente, né, muita empresa. Quanto de água entrou em setembro e agora nessa última, para a gente ter uma comparação? Uma diferença em torno de uns 50 centímetros a menos a de agora do que a de setembro, assim, pelas nossas marcações 2020 lá. Você disse de 40 a 50 centímetros. Isso, no primeiro andar. No primeiro andar. Setembro pegou até o teto do primeiro andar, pegou a biblioteca toda, né? Pegou o Sesquinho praticamente até o teto. Então, assim, para vocês terem uma noção, né? E agora, essa última, em torno de 50 centímetros a menos. O que foi de diferente é que nessa última, então, agora, né, de novembro, nós acompanhamos, né? E eu acho que isso é muito importante de falar, a importância da comunicação, né? E nós lá no Sesc nos baseamos muito, né, pela comunicação, tanto aqui do veículo de vocês, de outros veículos, do próprio prefeito Marcelo, que estava toda hora, né, fazendo as solicitações ali, cota tal, né, por favor, né, saiam.
E eu lembro que eu fiquei acompanhando durante a madrugada e no início da manhã a gente tomou a decisão de ir lá para o SESC já para acompanhar mais de perto. 9 horas, então, a gente começou a acionar equipe, né? E à 1 da tarde a gente já estava com praticamente todo o Sesquinho, né? Que é a nossa escola lá, com todo o mobiliário, todo o material retirado e colocamos no nosso antigo teatro, né? Que fica no 2º andar lá da unidade. Então, essa segunda a gente teve muito menos perdas, né, em termos de material. Claro, a questão de sujeira, né, isso, enfim, impacta, mas com menos perdas. Mas qual o tamanho do prejuízo, Betina? Avaliando as duas, né, a primeira, que foi realmente o maior prejuízo em termos de mobiliário, equipamento, todo o serviço que a gente teve que recontratar, limpeza, em torno, Ricardo, de 3 milhões, assim. Né, 3 milhões nas duas somadas. Deixa eu perguntar, o prédio onde vocês estão hoje, na Silva Jardim, no Centro Histórico, ele é do SESC? Ele é do SESC. Ele foi Aí um é prédio... que é uma grande diferença, né? Desde quando que ele é do SESC? Ele é do SESC desde 1993, o ano que o prédio foi inaugurado, o ano que eu entrei, inclusive, no SESC, né? Eu participei da inauguração da unidade, então... A gente fica realmente muito chateado, assim, com toda a situação, porque tem toda uma história, né? E além da questão sentimental, tem outra situação. Vocês vão sair de um prédio que é de vocês para agora ir para um outro prédio que o aluguel, não sei se dá para revelar, mas não deve ser dos mais baratos, né? E aí tem que vender, negociar aquele imóvel que também, no momento, não vai ter uma grande oferta. Exato. Mas foi uma decisão, né, da direção regional, junto com os executivos, com os técnicos, né, das nossas áreas de atuação, comigo junto. Nós íamos fazer um grande investimento naquela área. Inclusive, o projeto já estava aprovado, pronto. Menos mal, então, que não foi feito. Em 2024, iríamos iniciar uma bela reforma naquela área, enfim, porque a gente já estava sentindo a falta de capacidade instalada para atender realmente todas as nossas atividades. Construir para cima não foi cogitado? Não, nesse momento não. Chegou a se falar. Enfim, então, talvez, né, vamos avaliar em um futuro, né, a curto, médio prazo, retornar. O que fazer daquele prédio, se tem, né, essa possibilidade. Mas, nesse momento, o que a direção, então, né, aprovou é de que a gente buscasse, né, um novo prédio no município, até para a gente poder realmente retornar com segurança, né, as nossas atividades para os nossos clientes. Porque a gente está vendo, né, Ricardo e Gabriela, que esses eventos estão se tornando muito recorrentes, né? E a gente não tem como prever se vamos ter, né, uma nova grande, pequena, média, né? E a nossa região lá embaixo, infelizmente, é uma região que sofre, né? Qual é a cota que já chega ali para vocês? 26, a água já bate na porta. Né? Já alaga ali a calçada, né? Enfim, então 27 ela já entra no saguão de entrada da unidade. A partir de 26 já dá transtorno. Isso. Então a questão, né, até de acesso dos clientes, né? Como a gente tem atividades, por exemplo, o Sesquinho, nós atendemos hoje 80 crianças em turno integral, né? Então essas famílias dependem, né, desse serviço, dessa atividade para poder trabalhar. Nós ficamos ali na enchente de setembro praticamente um mês com a atividade parada, né? Porque a gente teve realmente um grande trabalho de retomar, né, a atividade do Sesquinho. Foi o nosso foco principal naquele momento, né? Retomar a escola para que a gente pudesse, né, retornar com as aulas. E a academia, que felizmente não foi atingida, né, por ficar no segundo andar, mas nós tivemos que fazer todo um acesso secundário, porque realmente todo o primeiro andar da unidade ele foi muito danificado. E toda a estrutura fora o Sesquinho vai ali para a parte da baixa do prédio onde está Quero Quero, né? Exato. Então a ideia, né, nós já tínhamos ido buscar alternativas, né, de Acho que espaço. é a esquina com a Duque de Caxias, é isso? Isso, né? Exatamente. A Pasqualini, com esquina com a Duque, na verdade são duas lojas, né, Ricardo? É uma área de em torno de 1.100 metros quadrados, grande. É uma área grande. É maior do que vocês têm hoje? Não é maior, né? A nossa área hoje de Sesc, junto com o Sesquinho, ela dá em torno de 1.900 metros quadrados. Então, a gente vai perder um pouco de área, não vamos ter um teatro, né, como a gente tinha. Mas, assim, em termos de área de academia, nós vamos ampliar. Então, né, a ideia é ampliar o serviço de academia, nós vamos ter odontologia funcionando lá. Uma biblioteca com um pouco de menos espaço, mas vamos ter o serviço de biblioteca. Né? O nosso turno inverso, que é o Projeto Criar, que atende hoje 40 crianças, 20 no turno da manhã, 20 no turno da tarde. Vai continuar lá com um belo espaço que a gente vai conseguir atender, né? O nosso espaço de atendimento ao cliente, enfim, tudo vai ficar, então,
nesse espaço, né, na Alberto Pasqualini. Quando é a data da não sabemos mudança? ainda, né? A gente tem ainda alguns trâmites internos, né? Mas o projeto, né, o layout já está aprovado. Vamos precisar fazer algumas adequações no espaço, né? Construir vestiários para academia, né? Enfim, é realmente Mas assim, qual é a todo previsão aproximada, Betina? Vamos pensar em 4, 5 meses, né? Enfim, até toda a adequação, enfim, né? Março, abril do ano que vem. Exato. Acho que essa é uma previsão, assim, otimista, né? Já estamos um pouco adiantados da hora, Betina, mas rapidamente, isso prejudica de alguma forma os serviços que vocês oferecem por conta da localização, de ter pessoas que hoje moram mais próximo, ou não impacta? Acredito que não, Gabriela. O nosso cliente, até a gente se surpreendeu muito com isso. No momento que em setembro a gente teve que sair lá do prédio do SESC, fomos para o SENAC, né? Que nos acolheu. Os clientes vieram até nós, né? Os clientes retornaram, agora retornando à academia, e os clientes retornaram. Então, talvez sim, alguns clientes que já tenham o costume ali de estar perto do SESC, né? Na Silva Jardim, enfim, vão ter um pouco mais de dificuldade. Mas hoje, né, o público, ele se locomove, enfim. E a localização é muito boa também. Exato. Né? Então, a gente levou muito em conta isso também, né? Nesse novo espaço, uma nova localização privilegiada, né? Numa grande avenida da cidade, com bastante movimento, né? Uma vitrine, praticamente. Então, muita gente que hoje até não conhecia o SESC, né? Vai poder usufruir dos nossos serviços por ali. Betina, muito obrigado pela vinda aqui à Rádio Independente. Sucesso para vocês e contem também com a Rádio Independente. Muito obrigada pelo espaço, com certeza. Vamos contar aí com o apoio, né, da rádio na divulgação, né, quando tivermos aí na nossa casa nova. E claro, sempre divulgando também as nossas atividades, porque o SESC não parou, né? Em função da enchente. Não pode parar. E não vamos parar. Então, a gente tem muita coisa bacana aí para acontecer nos próximos dias. Com certeza estaremos lá. E hoje pela manhã divulgamos, né, uma ação através do Mesa Brasil do SESC, com a doação de livros também, o Dia de Doar, que acontece aqui em Lajeado e também em Boqueirão do Leão. Conversamos com a diretora do SESC Lajeado, a Betina Duraiski, falando da mudança de endereço da unidade, que infelizmente mais uma vez foi atingida pela cheia do Rio Taquari. Agora, a reportagem em ação. Organização do Natal Solidário solicita doações para o evento que será realizado neste sábado. Marcelo Cardoso, boa tarde. Boa tarde, colegas, ouvintes da Rádio Independente. Exatamente, o nosso assunto é sobre o Natal Solidário, que acontece no final de semana, dia 2 de dezembro. Os alunos do Módulo de Saúde Sociedade 2 do curso de Medicina da Univates, a agente comunitária de saúde, a Neuza Nunes, a doutora Silvia Dartora, organizam o Natal Solidário 2023. É a segunda edição e o evento, portanto, no final de semana, em prol da comunidade do bairro Igrejinha de Lajeado. A doutora está ao meu lado e a gente está trazendo essas informações detalhadas para a nossa audiência, convidando para este ato solidário que precisamos e muito da ajuda da nossa comunidade de Lajeado e de toda a região. Bom, doutora Silvia, realmente o que é o evento na prática, o que pode ser doado, como fazer para estas doações? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde Marcelo, boa tarde aos ouvintes da Rádio Independente. Obrigada pela possibilidade da gente estar aí divulgando essa ação. Como tu falaste, é uma segunda edição dessa ação solidária, voluntária, em que surgiu a ideia, né? A primeira edição foi há 2 anos, uma coisa muito singela, de uma forma muito simples, em que nós, juntamente com a agente comunitária e com os alunos que passam aqui no posto de saúde durante o 2º semestre da Faculdade de Medicina e conhecem um pouco da realidade local dessas famílias, dessas pessoas que residem aqui, resolvemos fazer alguma ação de solidariedade. Na época, a gente conseguiu juntar alguns kits de produtos de higiene, limpeza e beneficiar aí 100 famílias. Hoje, a ideia é de tornar esse evento um pouco maior, né? De ter uma ação com mais apoio da comunidade. Alguns alunos se envolveram mais, algumas famílias que também têm pessoas da comunidade que participam também. Se conseguiu tornar esse evento maior. Então, hoje a gente pode contar aí com o apoio de grandes colaboradores que estão nos ajudando, a própria rádio, o Grupo Independente ajudando na divulgação. Mas todo o trabalho é um trabalho voluntário e que conta com a solidariedade das pessoas. Então, a gente precisa de presentes para as crianças, de brinquedos, né? O que as pessoas puderem doar de brinquedos, alimentos não perecíveis, porque a gente está montando cestas também para as famílias mais carentes, né?
E dinheiro, obviamente, se puderem fazer, né? A gente tem aí um Pix que pode ser feito. As pessoas que tiverem a possibilidade, qualquer valor, né? A gente está aí adquirindo tanto produtos de limpeza, de higiene, como alimentos para cestas, como alimentos para o dia, que vai ser distribuído um lanche para as crianças. Produtos não perecíveis são bem-vindos. Isso, exatamente, com certeza. Tanto alimentos não perecíveis, né? Como produtos de higiene e limpeza, tá? No dia do evento, a ideia é que a gente possa fazer brincadeiras com as crianças. Então, a unidade móvel da Rádio Independente vai trazer o Papai Noel e ele vai distribuir alguns brinquedos que são frutos das doações, alguns doces para as crianças. O Bloco dos Palhaços vai participar junto com brinquedos infláveis para as crianças se divertirem. E a gente vai também proporcionar um momento de conversa, né? Uma palestra, uma conversa com os adultos também sobre conscientização, sobre prevenção, aspectos relacionados à saúde preventiva também. Então a ideia é poder proporcionar momentos de alegria, mas de uma forma consciente também falar sobre saúde e cuidados que a gente tem que ter. Horários é a partir das 14h30, né? No Campo do Guarani. A população que a gente está beneficiando são moradores do bairro Igrejinha, em que a agente comunitária conhece essas pessoas, essas famílias que mais necessitam, estão sendo convidados a participarem. O evento vai ser lá no campo de futebol do Guarani, né, que fica dentro da própria comunidade. Tem um espaço também de área coberta, caso o tempo não nos ajude, mas a ideia, se o tempo estiver bonito, é fazer na área externa, né, poder aproveitar para as crianças brincarem, enfim. A partir das 14h30, né, então com brinquedos, brincadeiras, né, distribuição dos presentes, a palestra, né, a conversa, e aí no final, então, mais pro final da tarde, então, o encerramento. Importante, quem está nos escutando agora, quer fazer a doação, nós temos um contato de Pix e também outros locais para doação. Para a doação dos bens, enfim, né, dos alimentos ou brinquedos, existem algumas caixas coletoras que ficaram em alguns prédios da Univates, né, já que são alunos da Univates, então no hall do prédio 16, no prédio 1 da Univates, e a gente também vai deixar à disposição o local da Rádio Independente, né, que é de fácil acesso, de conhecimento de todos, também para deixar alguma coisa lá. E o Pix, né, se houver interesse, é um telefone celular que é 998968808. Qualquer valor é bem-vindo, né? E a nossa matéria estará na sequência à disposição no nosso site independente.com.br. Para quem não pegou o contato do Pix e essas informações, pode conferir tudo no independente.com.br. Gente, olha só, 14h30, unidade móvel do Grupo Independente, Papai Noel, brinquedos infláveis, lanches, palestra para toda a família. É a segunda edição do Natal Solidário. Bom, doutora Silvia, satisfação conversar com você, tenho certeza que será sucesso e conte sempre com o Grupo Independente. Muito obrigada, Marcelo, obrigada a todos os envolvidos, a todos os colaboradores até aqui, que já nos ajudaram e certamente aqueles que ainda vão nos ajudar. E eu acho que é isso, assim, o pouquinho que a gente pode fazer, certamente pode ser muito para o outro. Então vamos colaborar, vamos ser solidários nesse momento. Obrigada. Doe, ajude, faça uma criança sorrir, faça uma família um pouco mais feliz. Já estamos muito pertinho do Natal e esse sábado será fundamental para essas crianças do bairro Igrejinha. Matéria completa com todas as informações, independente.com.br e também nas nossas redes sociais. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Marcelo Cardoso. Então, o pessoal que ajudar, entra lá em contato. Também mais detalhes no portal independente.com.br. Na Rádio Independente, notícia destaque. E 7 anos após o acidente da Chapecoense, réplica de avião da tragédia causa revolta, Rita de Cássia. É isso mesmo, inclusive já foi retirado do local, né? Porque também não faz sentido algum ter um, entre aspas, monumento como esse, né? A recriação do avião da tragédia com o avião da Chapecoense. Amanhã completa 7 anos e causou revolta entre os moradores da cidade de La Unión,
que é uma cidade vizinha de Medellín, onde ocorreu o acidente em 2016. A estrutura de alumínio foi colocada em uma praça no centro da cidade. As pessoas, claro, os moradores não gostaram nada disso. A internet, então, né, principalmente os torcedores da Chape ficaram muito chocados, muito tristes, porque viram as imagens na rede social, e aí o prefeito de La Unión, então, mandou retirar a estrutura. Eu acho que não cabe, né, ter um... Desnecessário. Totalmente eu olhei a imagem aqui e eu fiquei assim, não é possível que alguém fez isso. É inacreditável. Não tem cabimento, mas foi que retirada. bom que já retiraram, né? Que bom não que deveria ter sim. sido feito, mas que bom que pelo menos já retiraram, tiveram bom senso, né? Depois de tudo isso. Valeu, Obrigado. Rita. Valeu. Rita de Cássia com a notícia de destaque. Assim que fechamos o Redação no Ar desta terça-feira. Uma boa tarde a todos. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Na Independente. Operações militares da guerra na Ucrânia foram impactadas por instabilidades climáticas que afetam a região do Mar Negro desde o fim de semana. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade na Crimeia, na Rússia e na Ucrânia, e cerca de 20 morreram em consequências das tempestades, que já são consideradas as piores em mais de 100 anos na Crimeia e no sul da Rússia. A tempestade intensificou no domingo sobre o Mar Negro, gerando rajadas de vento próximas a 120 km por hora, ondas de cerca de 9 metros e quantidades paralisantes de neve. Relatos nas redes sociais mostraram ondas ferozes e inundações, bem como o desabamento de uma casa na Crimeia. Pelo menos 14 pessoas morreram na Rússia e autoridades ucranianas disseram que os fenômenos climáticos derrubaram árvores, linhas de energia e inundaram áreas costeiras. O governo federal criou o programa de Bolsa Permanência e de poupança para estudantes de baixa renda que estão no ensino médio, para incentivar a permanência e conclusão dos estudos pelos jovens. Para isso, será criado um fundo especial em que a União deve aportar até 20 bilhões de reais. A medida provisória foi publicada hoje em edição extra do Diário Oficial da União. Por ter força de lei, a MP já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em 120 dias para não perder a validade. O período de inscrições para pré-matrículas na rede estadual para o ano letivo de 2024 termina na sexta-feira, dia 1º. A etapa deve ser realizada diretamente pelo site da Secretaria da Educação, na página inicial, clicando na aba Matrículas e selecionando o ensino de interesse. Para todos os estudantes que têm matrícula ativa nas escolas estaduais em todas as etapas e modalidades de ensino, com 75% ou mais de frequência, a rematrícula ocorre de forma automática entre 20 e 30 de novembro. A partir de 29 de dezembro, ocorrerão as designações dos estudantes para as escolas pretendidas. 4 horas 4 minutos, 22 graus e 1 décimo é a temperatura em Lajeado. Principal evento do setor supermercadista gaúcho, o Carrinho Agas, foi mais uma vez especial para a Girando Sol de Arroio do Meio. A cerimônia, ocorrida ontem em Porto Alegre, reuniu os principais fornecedores da cadeia e entregou 36 troféus para os eleitos como os melhores. A Girando Sol subiu ao palco 2 vezes, recebendo a premiação de melhor fornecedor de produtos de limpeza e de gerente de vendas do ano para Fábio Borchardt, congratulado por esse troféu, que é um dos mais aguardados e concorridos do Carrinho Agas. A Fruc Bebidas conquistou pela 6ª vez consecutiva o prêmio Carrinho Agas como melhor fornecedor de água mineral com a Água da Pedra. Supermercado Passarela, aproveite o melhor hortifruti. Hoje tem abacaxi pérola por R$ 4,49 cada. Ovos bandeja 20 unidades, R$ 9,95. Batata doce roxa, R$ 2,99 o quilo. Pêssego nacional, R$ 4,79.
E na mega oferta de Natal, tomate e saladete, só R$ 4,99 o quilo. Aproveite para tomar um café na padaria do Passarela. Independente Notícias. Independente Notícias. Próxima edição às 5 horas.